Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui como você pode fazer uma verificação, né, de uma maneira mais fácil, mais simples. É uma coisa um pouco mais avançada, mas é bem fácil de você entender a essência, que vai te ajudar muito nos teus projetos, tá? Então vamos lá, qual que era a situação, né? Eu tive uma necessidade aqui nesse formulário. É um formulário com muitos dados, né? Então ele tem aqui várias informações que precisam ser preenchidas e que são obrigatórias, tá? E eu precisava verificar antes mesmo de deixar submeter o formulário, né? E o que eu fiz? Eu fiz aqui várias verificações dentro de grupos, sim, grupos, né? Grupos com uma fonte de dados diferente. Talvez você ainda não conheça esse macete, né? Mas na programação seria como se fosse os ifs, os elses lá, né, que você faz. E você pode fazer isso com qualquer situação, tá? Isso aqui é um exemplo prático de como que eu fiz, mas você pode usar nos teus projetos aí também, né, conforme for a tua necessidade, tá? Funciona para qualquer situação. Por exemplo, eu precisava mostrar para o corretor, né, que quando uma situação estava, por exemplo, se o condomínio aqui não estivesse preenchido, ele tinha que estar vermelho para que ele entendesse que ali tem um problema, ele precisa ir lá e preencher, né? E aí eu fiz essa situação aqui. Bom, vamos lá, como que eu fiz isso, né? Vamos olhar aqui dentro, né, do código. Bom, aqui dentro nós temos aqui vários grupos, tá? Isso aqui não é um ícone, é um grupo, certo? Então eu chamei isso de GV, grupo verificador, valor transação, né? Valores lançados. Então assim, eu fiz vários grupos aqui, já aproveitei visualmente, deixei pro corretor ver, né? Que eu acho interessante ele saber. Mas se você quiser, você pode deixar escondido também, né? Você pode esconder essas verificações e pode usar conforme a sua necessidade, mas elas estarão lá no código, né? Então o que você vai fazer? Você vai criar grupos, vários grupos, e vai estilizar ele como se fosse uma bolinha. Aqui no caso eu fiz isso, né? Mas você nem precisa estilizar. Basta colocar o grupo dentro do código, né? E aí aqui o que você vai fazer? Você tem aqui o tipo de conteúdo, né? Olha lá. Então são várias tabelas, né? Então você poderia usar uma tabela, normalmente a gente faz assim, mas não. Para verificação você vai usar isso aqui, ó, yes ou no. Então ele vai ser um booleano, né? Então vai ser ele vai dizer sim ou não, yes ou no, então é verdadeiro ou falso, né? Então aqui dentro desse grupo, o tipo de conteúdo dele é o yes ou no, e a fonte de dados você deixa como no, né? Então ele vai ser não, vai nascer como não. E aí aqui dentro já tem um segredinho, né? É aqui que você vai fazer a verificação. Então aqui, por exemplo, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo uma verificação se esse imóvel, né, o imóvel da transação está vazio, sim ou não. Né? Neste caso aqui, is not empty, ou seja, se ele não estiver vazio, fica verde. Então eu pinto ele, o fundo dele como verde, e a fonte dos dados eu mudo para yes. Então nessa situação aqui ele vai ficar verde e vai ser yes, né? Você faz isso com todos, né? Então todos os grupos aqui vão ter verificações, né? E você pode fazer várias coisas aqui. Você pode fazer contas também, né? Então, se aquela conta ali for verdadeira, se aquela conta ali for tanto, você pode verificar grupos repetidores, você pode fazer contagens, você pode fazer o que você quiser, né? Então, nesse caso aqui, eu usei muito para verificar campos, né? Mas então aqui, olha só, a contagem de uma transação, ó, o número de compradores, ele tinha que ser no mínimo 1. Né? Então, se a contagem for maior que 0, então ele é verdadeiro, né? Então, tu vê, você pode fazer várias situações aqui, né? Mas eu usei muito para verificar os campos se estavam preenchidos sim ou não, tá? Beleza. Bom, feito isso, o que eu vou fazer também? Eu preciso que todas essas circunstâncias aqui estejam certas para me enviar o formulário, né? Então, eu vou vir aqui no botão e olha só quanta verificação. Lembrando que aqui cada verificação dessa tem uma verificação, né? Cada grupo desse tem uma verificação, né? E aqui, olha só que bacana isso aqui. Eu vou lá no grupo de verificação, cadastrou o imóvel, yes ou no. Se ele for yes, né? Olha só, se ele for yes e o valor da transação for yes, aqui no caso ela tem que estar preenchida, né?
e o comprador for yes, e ou após o contrato pronto. Então você vai fazendo todas as suas verificações aqui. Se tudo tem que ser yes, você vai colocando aqui, ok? E aí, se tudo isso der certo, uma coisa importante, tá? Aqui tem and, ou seja, tem o and ou or, né? O que você pode fazer? And ou or. Então aqui, se você quer fazer duas comparações, que qualquer uma das duas estejam certas, se qualquer uma das duas for sim, aí você vai usar o or, tá? Não confunda and com or, tá? Quando você bota and, as duas têm que estar corretas. Então a primeira e a segunda. Então and quer dizer e. Então se o grupo cadastrou imóvel for yes e, aí você, aqui no meu caso, eu precisava que todos estivessem preenchidos corretamente. Então usei o and. Então se você tiver alguma situação que você precisa confrontar, se essa situação for yes, ou se essa outra aqui também for yes, então você vai usar o or, tá? Então essa é uma dica muito interessante, tá? Então and ou or, tá? Mas aqui nesse caso são tudo and, né? Então por quê? Eu preciso que todas as situações estejam verdadeiras. Então voltando aqui, só para você entender, condomínio, né? Aqui está me dizendo que em detalhes negociais, vou entrar aqui, o condomínio não foi preenchido, tá? Eu vou vir aqui embaixo, ó. Olha lá, o imóvel pertence a algum condomínio? Sim ou não? Não pertence ao condomínio. Olha só, agora ficou verde. Tá? Então, nessa parte de detalhes negociais está tudo preenchido. Só que aqui em comissionamentos, não. Eu vou lá em comissionamentos, aí eu preciso preencher esse aqui. Ó, note que está tudo vermelho, tá? Tá tudo vermelho aqui, ok? Preenchi um. Olha lá, ficou verde. Preenchi o outro. Ficou verde. Referenciamentos. Vou preencher qualquer coisa que vou gravar. Tá preenchido. E máxima comissão. Vou marcar aqui qualquer uma. Pronto, as 4 estão verdadeiras agora, tá? E assim eu fui fazendo, tá? Tinha que todas estar verdadeiras para mim poder enviar a transação, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para te dar hoje, tá? Com certeza vai fazer muita diferença na sua vida, vai facilitar a sua vida, né? As verificações que você precisa fazer no seu código, né? E você pode usar esses grupos aqui. Então, usando o grupo como yes ou no, nascendo como no, e se essa condição for verdadeira, você transforma ele num yes, você pode simplesmente vir aqui, né, e fazer todas essas verificações que vai dar certo. E uma coisa interessante também, tá? Você pode saber onde está o problema, porque o que acontecia muito comigo, eu comecei fazendo direto no input, né? Então, se o input está preenchido ou não está preenchido, ou isso ou aquilo, então foi indo. Só que quando dá algum erro, você não sabe onde procurar. Dessa forma, não. Dessa forma, você sabe exatamente em qual local que ainda não está ficando yes, tá bom? Então, espero que tenham gostado, tá? E fiquem atentos a novas dicas aí. Com certeza, isso aqui vai ajudar muito nos seus projetos. E qualquer coisa, comente aqui, né? Coloque aqui sua consideração também, se você ficou com alguma dúvida. E até a próxima dica, tá bom? Um abração, tchau, tchau.